Tem uma frase que a gente repete sem pensar direito no que ela custa. No final, tudo dá certo. E eu concordo com ela, viu? Mas eu preciso te avisar de uma coisa antes que tu grude essa frase num quadro decorativo qualquer. Dar certo na Bíblia raramente significa o estrago sumir. Geralmente significa o estrago virar outra coisa. E essa diferença é o motivo de tanta gente ficar decepcionada com Deus. Porque ela espera um milagre que apaga o passado. E o que geralmente acontece é um milagre bem mais estranho. O passado continua lá, intacto, real, doloroso, só que agora ele serve para outra coisa. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para expandir a consciência, olhar para dentro e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. Nós vamos continuar a série A Fé que Move Montanhas e hoje o assunto é sério. O que realmente significa essa promessa de que tá tudo dando certo? Queridão, queridona, deixa eu te contar rapidinho a história, caso tu não lembre todos os detalhes. José é vendido pelos próprios irmãos, escravo no Egito, acusado injustamente, preso, esquecido na cadeia por anos, enquanto quem prometeu lembrar dele simplesmente não lembrou. Não é um dia ruim, são 13 anos. 13 anos entre o poço e o palácio. E quando finalmente as coisas viram, e viram de um jeito espetacular, ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, os irmãos aparecem, morrendo de medo, porque agora quem tem o poder é exatamente quem eles tentaram destruir. E é aqui que a coisa fica interessante. José não diz assim, esquece, já passou. Ele não finge que os 13 anos não aconteceram. Ele nomeia com todas as letras o que eles fizeram. E ainda assim, conclui de um jeito completamente inesperado. A gente confunde muito vai dar certo com vai ser como se nunca tivesse acontecido. E aí, quando a dor continua sendo real, quando a cicatriz continua lá, quando tu lembra do que passou e ainda dói, vem aquela sensação de que a fé falhou. De que talvez tu não tenha entendido a promessa direito, de que o certo prometido nunca chegou de verdade. Mas repara, José nunca deixou de ter os anos perdidos. Ele não ganhou de volta o tempo com o pai, enquanto achava que o filho estava morto. Não apagou a cena do poço, a venda, a escravidão, enfim, a cela, né? Tudo isso aconteceu. Permanece verdadeiro mesmo depois do final bom. E isso desafia a ideia de que dar certo significa o sofrimento sumir como se nunca tivesse existido. E aqui está a virada que eu acho fundamental. Dar certo na lógica bíblica raramente é sinônimo de apagar. É mais parecido com reaproveitar. Pensa numa fábrica de reciclagem. O lixo não deixa de ser lixo por mágica. Ele passa por um processo. É separado, triturado, derretido, transformado e vira outra coisa, útil, com valor. Mas ele começou sendo exatamente o que parecia sem serventia nenhuma. Deus não é especialista em apagar o que aconteceu. Ele é especialista em pegar o que parecia perda total e fazer isso virar matéria-prima para alguma coisa que só existiria por causa daquele estrago. Isso não é um consolo barato. É bem mais radical do que isso. Porque significa que nem o pior capítulo da tua história está fora do alcance de virar utilidade. Gênesis 50. José, diante dos irmãos que o tinham vendido, diz a frase mais precisa sobre esse assunto em toda a Escritura. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o intentou para o bem, para fazer o que se vê hoje, para conservar muita gente com vida. Repara na estrutura da frase, não é vocês pensaram que fizeram mal, mas na verdade fizeram o bem. Não, o mal continua sendo mal. Vós intentastes o mal. José não reescreve a intenção dos irmãos, não maquia.
Não finge que foi um mal entendido. Foi maldade mesmo. Mas na mesma frase, sem contradição nenhuma, ele diz que Deus pegou aquilo e fez virar o motivo pelo qual um povo inteiro sobreviveu à fome. Duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo. O mal foi mal e Deus fez virar bem. Não apagou, redirecionou. Guarda isso, meu amor. Deus raramente apaga o que aconteceu. Ele pega o que parecia perda total e transforma em matéria-prima para alguma coisa que só existiria por causa daquilo. E hoje eu te deixo uma reflexão. Existe algum poço na tua história que tu está tentando apagar? Talvez ele precise ser reconhecido como real e só depois entregue para virar outra coisa? Vamos à nossa oração? Pai, eu confesso que às vezes eu espero que tu apagues o que doeu. Como se der certo significasse exigir que aquilo nunca existiu. Hoje eu entendi que José não escondeu o mal que sofreu, ele nomeou. E ainda assim confiou que tu tinhas transformado aquilo em outra coisa. Me ajuda, Pai, a fazer o mesmo, a não fingir que o poço não existiu, mas a confiar que nem ele está fora do teu alcance, de fazer virar bem. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, existem poços na nossa vida que precisam ser reconhecidos. Existem momentos desafiadores que não podem ser apagados. Eles precisam de espaço na nossa vida, muitas vezes, aliás, porque na grande maioria das vezes, esses poços são onde nós somos lapidados. É nesse lugar que nós somos forjados. É nesse lugar que Deus se fortalece. Então, meu amor, eu quero que tu dê espaço para essa reflexão. E me conta aqui nos comentários. Tu já viveu um poço que, olhando para trás, virou matéria-prima para alguma coisa boa que só existiu por causa dele? E lembra que se essa reflexão mexeu com alguma coisa antiga aí, compartilha também, lembra de comentar. E lembra, meu amor, que se tu precisar de um olhar terapêutico para esse processo de dor que ainda machuca, lembra de me chamar no Instagram, @GraceCondor, filho, eu posso te ajudar. Vai ser uma honra caminhar contigo e te lembra que de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro marcado. Gente, peço desculpa pela voz de taquara rachada, mas a Grace gripou novamente. Certo? Vamos junto, gente, tá? Até amanhã. Fica bem. Beijo!